Super Mais. Oferecimento Green Day. Olá, o Super Mais está começando e hoje no nosso bloco de saúde vamos conversar com a psicanalista Eveline Miranda sobre a depressão pós-parto. No segundo bloco, vamos falar sobre viagens com a Vila Nova Turismo. Gilda Fortuna explica como funcionam os cruzeiros. Na Cozinha Super Mais hoje tem receita de farofa mineira com Léo Coalhada. Está começando o Super Mais. Vamos começar o Super Mais falando de saúde, hoje com a psicanalista Eveline Miranda. Tudo bem, Eveline? Tudo bom, Carol? Tudo jóia. Mais um bate-papo sobre saúde mental, que é tão importante. Pois é. Não é? Pois é, sempre bom a gente estar aí tocando nesses assuntos, debatendo, né? Estamos falando aí de aí. atividades físicas, falando de alimentação, e a saúde mental veio para ficar também, porque é muito importante. E você sabe que uma coisa está ligada à outra, né? Totalmente, né? Totalmente, né? Assim, a gente não pode separar corpo e mente, né? Mente, Corpo não e dá. alma de jeito nenhum, né? Uhum. Então, assim, essa coisa do preparo físico, atividade física, isso tudo é muito importante pro corpo e pra cabeça, né? Mas tem que estar com a cabeça legal. Tem. Né? A gente é legal a gente conectar as duas coisas, As duas né? coisas, verdade. Uma depende da outra. Depende, né? sim. Hoje nós separamos um tema bem interessante sugerido, que é sobre a depressão pós-parto, né? Quantas mamães não tem por aí? E se você já passou por isso ou tem alguém em casa passando, nós vamos tirar algumas dúvidas com a Eveline hoje. Eveline, o que é depressão pós-parto? Pois é, Carol, você sabe que a depressão pós-parto, antes da gente falar de uma definição, você sabe que ela comete entre 50% e 80% das mulheres. É um número alto, assim? É um número bem alto. Uhum. É um problema muito comum, né, que acontece com as mulheres. É bem comum, é mais comum do que a gente imagina. Agora, a gente tem uma variação na intensidade desse problema. Né? O que é a depressão pós-parto? Né? É a mulher, depois que ela tem o bebê, né? Ela nas primeiras semanas, nos primeiros dias, primeiras semanas, às vezes meses, ela é tomada por um sentimento de desconforto, ela fica desanimada, às vezes perde o apetite, às vezes tem apetite demais também, porque aí depende, né? Cada pessoa é uma pessoa, reage de uma maneira, né? Uma irritabilidade muito grande. E às vezes, assim, a depressão pós-parto tem uma relação, ela acaba esbarrando na questão da culpa. Porque às vezes a mulher ela sente um desconforto em relação ao seu bebê, em relação ao seu filho, porque ela não se sente capaz de poder cuidar daquele bebê, de dar conta daquele bebê. Ela se sente muito irritada pela falta de sono, por não conseguir dormir, né? Pelos problemas que acontecem durante a noite e tal. E às vezes elas sentem uma sensação de desconforto em relação ao bebê. Né? Tipo, como se aquele bebê tivesse de alguma maneira atrapalhando o curso natural da vida. Porque é uma mudança muito grande. É verdade, é uma adaptação. Né? É uma De adaptação. dois indivíduos ali, né? E também tem uma questão que a gente não pode perder de vista, que existe uma separação ali depois do parto. Enquanto a mulher está grávida, ela está ali totalmente dona daquela situação, né? Tá com seu filhinho ali, com seu bebezinho ali, né? Todo protegidinho, tem uma relação ali muito particular. Quando o bebê nasce, tem uma ruptura, acontece uma ruptura. Né? Então, assim, a vida da gente é tomada por uma outra realidade. As idealizações que a gente faz ao longo da vida da gente, de como é ter um filho, de como é ter um bebê, essas idealizações, elas caem um pouco no momento em que aí vem a situação real. Vem a realidade, né? Exatamente. Que é na carne, né? Fica sem dormir mesmo, né? Nem pois chora, você não entende ainda bem o choro, porque no início não entende. Depois a mãe tira de letra, né? Pois o chorinho.
Mas no início é uma adaptação dos dois, estão se conhecendo, né? Exatamente. E aí essa adaptação às vezes traz muito desconforto. E esse desconforto muitas vezes gera culpa. E essa culpa faz... Eu estou falando, obviamente, que eu estou falando dos aspectos emocionais. É óbvio que a gente não vai deixar de levar em consideração os aspectos hormonais, a mudança no corpo, né? Mas eu acho que pra gente aqui interessa, de fato, falar desses aspectos emocionais psicológicos e tal, que eles acontecem mesmo. Entendi. Então, mais relacionado à culpa, a sensação de que não vai dar conta do recado, é isso? Muitas vezes passa por isso, sim. Certo. Né? Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas como é que pode isso? Foi uma gravidez tão desejada, a pessoa queria tanto engravidar. E se essa pessoa queria tanto engravidar, se ela tinha um desejo tão grande de engravidar, é óbvio que ela tinha suas fantasias em relação a isso. Né? É óbvio que ela tinha suas idealizações em relação a isso. E quando a gente se depara com a realidade, a história é outra. É outra, né? Então, muitas vezes, esses sintomas, eles aparecem por conta disso. Então, por essa nova situação que a mãe fica ali sem saber, sem se achar naquele período. Não consegue se situar muito bem ali. E começa a ter um desconforto dela em relação a si mesma. Entendi. Né? A si mesma, a sua própria condição de mãe. Ela em relação ao filho, em relação ao marido. Né? É muito comum que tenha uma baixa na libido, né? Às vezes a mulher ela fica um período com a libido lá embaixo, e isso faz parte dos sintomas também. Sim. E a gente precisa ter uma certa compreensão em relação a isso, tentar entender um pouquinho disso. Eu ia te pensar justamente isso, sobre como a família pode apoiar nesse caso, quem está em volta. Assim como outros males, né, que acometem as nossas almas, né, a nossa existência, e a gente tem uma tendência a tratar isso com um certo desdém, a tratar isso como se fosse frescura, como se fosse bobagem, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção e entender que não existe uma escolha consciente de se encontrar nesse estado. Né? Então, quando uma mulher se encontra nessa situação, é porque ela está realmente tomada por isso. Ela não está sabendo o que fazer com isso. Entendi, não é uma escolha, né? Não é uma escolha, pelo menos não é uma escolha consciente. Não é uma coisa que assim a gente fala de forma consciente, eu escolhi isso para mim, eu quero ficar assim. Né? Então tem toda uma relação de amor, de hostilidade, de amor, de rejeição, porque assim, o ser humano, né, tudo que diz respeito ao ser humano, tem essa relação com a ambiguidade, com a ambivalência, né? A gente, aonde tem o amor, tem a hostilidade. A gente costuma dizer assim que o avesso do amor não é o ódio, é a indiferença, porque muitas das vezes esse sentimento de hostilidade ele caminha lado a lado, né, com o maior amor do mundo que a gente possa ter. Mas a gente se culpa por isso. Falando assim, entre aspas, se a gente analisar direitinho, tem hora que o bebezinho enche o saco. É verdade. Não é verdade? É hora que a mãe não assim, aguenta mamães, mais. não me matem, mas assim, tem hora que é muito difícil, que você não sabe o que fazer. E ninguém com quer aquilo. admitir aquilo, mas a verdade é que tem uma hora que a mamãe não aguenta. Não aguenta, não dá conta. É. E ela não entende por que ela não dá conta. Ela se sente muito culpada por não estar dando conta. Então é importante, de uma certa forma, para as pessoas que estão à volta dessa mãe, a família, o marido, que também possam, de alguma maneira, sinalizar para essa mamãe aí que esses sentimentos são normais. Sim. Né? Que assim, você tem hora que você não está aguentando, não é porque você é uma mãe ruim, né? Não é porque você não é uma boa mãe. Certo. Não é porque você não tem capacidade, condição de ser mãe. Né? É porque tem hora que a gente não dá conta mesmo. Então dá esse apoio, mostrar para ela que ela não precisa ser... Pois é. Né? Agora, a gente tem que também analisar a gravidade dessa situação, Certo. porque a gente precisa se tratar.
Tem tratamento, então. Tem Vamos falar do tratamento? Vamos falar do tratamento. A gente tem que procurar o médico, né? Tá. A gente tem aí que procurar o nosso ginecologista, nosso obstetra, a pessoa que acompanhou A gestação. A nossa gestação, o nosso parto, enfim. E o nosso médico que já nos acompanha, que nos conhece, que conhece nossa história, nosso histórico, né? E a gente tem que pensar nos encaminhamentos possíveis. Às vezes é necessário uma intervenção medicamentosa, às vezes é necessário se pensar em um apoio psicológico, numa psicoterapia, num acompanhamento, numa análise, enfim. Então, assim, existe essa possibilidade. Mas, assim, por outro lado, é importante a gente apontar também que as mamães, assim como o ser humano, de um modo geral, né, são singulares. Esse problema da depressão pós-parto é comum? É comum. Como a gente falou aqui no início, acomete aí entre 50% e 80% das mulheres, mas cada mulher responde a isso de uma maneira. De uma maneira. Né? Tem as suas características diante dessa situação. Seria o caso de avaliar se ela vai superar aquilo sozinha, se Exatamente. não vai. Tem questões que trazem risco para o bebê, não é isso? Tem, porque tem situações... a gente sabe de situações de mães que vão ao extremo, né? Que perdem totalmente o equilíbrio e enfim, e que chegam ao ponto de botar a vida do bebê em risco. Né? E a família está avaliando, porque ela naquele momento ela não vai poder ela tomar não está se dando conta. Decisões, né? A família tem que estar dando esse apoio, né? Isso é super importante. Agora, tem casos e casos. Tem casos que em poucos dias isso retoma, volta ao normal. Mas quando isso começa a se prolongar e o estado da pessoa e os sintomas, eles se apresentam de forma muito grave, muito severa. A gente tem que estar bastante atento. Mas para eles chegarem a um estado grave, eles às vezes começam de forma branda. Então não é porque está se apresentando alguns sintomas que são aparentemente brandos que não é importante a gente prestar atenção. Né? E, enfim, aí a gente procurar a ajuda necessária. Então seria essa mamãe mais chorosa, mamãe mais quietinha, isolada, irritadiça. Enfim, que tem variação de humor, né? Que às vezes apresenta às vezes tem uma desconexão com a realidade. Isso às vezes acontece, tem uns lapsos, às vezes acontece lapsos de memória. Então a gente tem que estar atento. Né? Isso é bobagem, isso logo passa. Não é bem assim, né? A gente tem que ter um cuidado. Né? Porque isso, se a gente começa a perceber que isso está se estendendo, né? Que isso está se repetindo, que tem determinados comportamentos que se repetem, né? Tem situações que a mãe não consegue nem chegar perto do filho, bebê, porque ela tem medo do mal que ela possa fazer ao bebê. Né? E outras nem se dão conta disso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesse comportamento recorrente, porque às vezes essa mamãe não tem condição de fazer essa avaliação de si mesma. Exatamente isso. Isso que eu queria chamar a atenção, porque às vezes a pessoa está se identificando em casa e aí tem o irmão, o marido, a vovó que ajuda, né? Então é importante, a gente está falando aqui para as pessoas ajudarem, né? E tem tratamento, levar ao médico e conversarem, né? Isso aí. Para saber como é que tá. E às vezes tem que passar por um acompanhamento mesmo. Né? Por um acompanhamento psicoterápico, né? Às vezes durante a gestação, inclusive, é importante, mas às vezes, né, a coisa realmente só acontece. A gente está falando literalmente de depressão pós-parto, né? Essa surpresa, né, que a gente se vê de repente busca alegria e de repente vem essa sensação estranha. Né? E é muito interessante que outras vezes assim a gente conhece histórias de pessoas que não planejavam essa gravidez, que foi uma gravidez meio incidental, meio por acaso, e não acontece nada disso. Nada disso. Então independe disso, né? Independe disso. Né? Porque a cabeça da gente assim é um buraco sem fundo, né?
Tudo é possível. É verdade. Né? A gente nada é previsível. Então. Se tem uma coisa que o ser humano não é previsível. É né? A verdade. gente até pensa que pode ser, mas não é. E para as mamães que estão grávidas aí, que escutaram os conselhos da Eveline, né? Não se cobrem tanto. Tentem descansar ao máximo, né? Porque às vezes essa própria cobrança você acaba entrando nessa crise. Eu acho que isso é o fundamental pra gente, Carol, é pensar assim, que somos seres humanos, temos limites, a gente não dá conta de tudo, sabe? Tem hora que tem hora que é terrível, tem hora que você quer dormir, tem um bebê ali chorando sem parar, você não sabe o que é, o que está acontecendo. Então, isso é normal. Então, tá. Né? Você ficar desconfortável com isso, Então, tá. você ficar desconfortável com a tua rotina que mudou completamente. Não são péssimas mães por causa disso, pelo contrário. Se a gente puder encarar os nossos limites, entender que temos esses limites, aí a coisa facilita um pouquinho. Fica bem, né? Essa foi a dica de saúde aqui com a psicanalista Eveline Miranda no Super Mais. O telefone para vocês que querem debater mais sobre esse assunto, querem buscar ajuda, está passando na tela para vocês. Eveline, obrigada, tá? Obrigada, Carol. Daqui a pouco estamos de volta, Estamos né? sim, até a próxima. Logo. Tá? Até a próxima. Super Mais vai para o intervalo, nós já voltamos com o segundo bloco. Green Day é uma linha de sucos integrais, sem conservantes e, o mais importante, sem adição de água ou açúcar. Green Day extrai o mais puro suco de frutas direto para a sua mesa. Se você se preocupa com a saúde da sua família e quer oferecer um alimento rico em vitaminas e outros nutrientes, escolha a opção saudável da natureza. Green Day é para você. À venda nas melhores lojas. Green Day, seu dia natural.